ChurchCom Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um ChurchCom Podcast. Eu sou Rodrigo Mota, eu sou fundador da ChurchCom e vou te conduzir hoje numa entrevista muito legal com o Sidney de Menezes, que é um dos sócios da InChurch App. A gente conversou sobre comunicação, óbvio, a gente falou também muito sobre aplicativo, sobre internet e sobre o futuro da igreja. Tenho certeza que foi um papo muito legal e muito inspirador que vai te trazer muitos insights para você aplicar aí na sua igreja. E antes de mais nada, eu te convido para se conectar lá nas redes sociais da ChurchCom, @ChurchComBR, tanto no Instagram quanto no Facebook. E também fique de olho no site, no blog. A gente tem feito muito conteúdo que eu tenho certeza que pode te ajudar muito no processo de comunicação aí da sua igreja, tá bom? Então aproveite esse papo, fique conectado com a gente, mande suas dúvidas, perguntas, reclamações, sugestões, que a gente sempre está conectado e vai responder super rápido, tá bom? Valeu! ChurchCom Podcast. Seja muito bem-vindo, Sidney Menezes, o cara mais difícil para gravar um podcast do Brasil, o cara mais esperado desta temporada. A gente tem o prazer de ter o Sidney Menezes da InChurch aqui com a gente hoje. A gente vai conversar muito sobre comunicação, sobre tecnologia, sobre igreja na internet. E ele é um dos caras mais experientes e gabaritados para falar sobre isso com a gente. Bem-vindo, Sidney, bem-vindo, cara. Fala, Rodrigão. Conseguimos, né, meu irmão? Caramba, cara, essa agenda é muito difícil. O cara é um mega empresário. O cara mais difícil do Rio de Janeiro, pra se falar. Não, que isso, cara. Foi tua ida também para os Estados Unidos. Enfim, acabou que bateu as agendas aí, mas que bom estar aqui. É um prazer enorme colaborar e bater esse papo aí com você. Continuar, na verdade, a nossa conversa, né? A gente fez um webinar junto também e muito bacana poder continuar aí e colaborar aí pro canal. Na verdade, já vai ser a terceira conversa sobre o mesmo tema, né? Que começou aí no escritório da InChurch, quando eu estive aí no Rio. Aí depois a gente fez o Hangout e agora a gente continua esse papo para falar um pouco sobre as igrejas no mundo virtual aí. Mas antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse, cara. Conta um pouco quem você é, o que você come, onde você vive. Eu sempre faço a brincadeira que é tipo o Globo Repórter, mas é mesmo. Conta um pouquinho da tua história. Disso agora. Cara, bom, meu nome é Sidney de Menezes, na verdade. Tem esse DE antes, né? O pessoal, até convidar o pessoal também como eu estou para colaborar aí com a comunidade de comunicação e estratégias e tudo aí para o reino, para a gente avançar. Fica livre também, já convido desde já para me seguir lá. Meu canal é novo lá no Instagram, mas já está aberto aí para o pessoal. Então é Sidney de Menezes, né? SYDNEY, de Menezes com Z. Sou publicitário há muito tempo, trabalho com comunicação, desde antes de fazer o curso, né, de estudar sobre, já nasci ali como mãe publicitária, nasci em agência de publicidade, antes de atuar no meio cristão, vamos falar assim, atuei muito com agências de publicidade, tive agência de publicidade, atendi grandes marcas, atuei também como diretor de marketing também de grandes empresas. E como Deus tem um propósito, eu acredito muito nessa missão, nesse propósito de comunicação, né? Eu sempre falo que é o ministério de Jesus e a gente está muito dentro dele. Eu estou tentando ajudar aí o pessoal a se encontrar também nesse ministério. Eu acabei caindo nele. E com 17 anos eu fui para uma igreja neopentecostal e a partir dali foi que eu comecei a me envolver mais no ministério, né? E muito jovem, com 17 anos, né? Já entrando ali na banda da igreja, né? Comecei a tocar bateria, mas sempre eu me envolvia com essa parte da estratégia, né? Então, logo com 17 anos, isso em 97, eu já denunciei a minha idade. Tá velho pra caramba. Sou idoso lá da InChurch, né? Tiozão da comunicação brasileira. Caramba.
Vamos lá, mas quem diria, né, cara? A idade chega. Você mas tá com menos cabelo branco que eu, cara, isso tá ótimo. 17 anos, então, cara, eu comecei então com estratégia, sempre, na verdade foi até descobrir com o pessoal do Gospel Night aqui do Rio de Janeiro, que acho que junto com eles, até um pouquinho antes, eu fui um dos pioneiros a fazer festa gospel, né, com DJ, com iluminação. Foi uma quebra de paradigma terrível, assim, em relação a terrível que eu falo para mim, né, porque você vê, não tinha DJ, não tinha nada, e as igrejas batendo, as mais tradicionais, né, batendo, olha o que estão fazendo. Eu lembro que uma igreja, não vou citar o nome, pegou o cartaz do evento e falou, olha o que estão fazendo, e ainda botaram o versículo aqui de Paulo, falando que fez tudo para com todos, e olha só a distorção da palavra, enfim. E o fato é que a gente fez esse primeiro evento com DJ, não tinha, para você ter ideia, não tinha música remixada. Eu tive que mandar, lembro que eu tive que pagar para poder remixar a Aline Barros, para você ter ideia. Mas foi muito bom, a gente conseguiu pegar apesar da música aí ser um pouco dentro da igreja, mas a gente conseguiu envolver a igreja. Fui contra todos e todos, mas na verdade o final, o resultado foi muito bom. E hoje tem pastor, tem um amigo meu que se converteu nessa festa, e hoje ele é pastor, né? Então, assim, foi muito bom, e a partir daí foi muita coisa legal, muito evento feito, show, realmente, assim, quebrando as quatro paredes da igreja, né? E, enfim, sempre trabalhando com estratégia. Depois fui para a parte também de ministério com jovens, liderando células, etc. Fui trabalhar para o ministério também de empresários, e no ministério de empresários também, sempre com estratégia ali. Você vê, falei, caramba, isso aqui está muito desorganizado, vamos colocar uma estratégia aqui. E aí fiz o café, né, que é o célula de acompanhamento com foco empresarial, né? Então vamos tomar um café, e era bacana. Então eu criei um modelo de célula que falava, então assim, não tinha lugar, não tinha nada, era só vamos tomar um café, né, um trocadilho com isso, e ali a gente começava a falar. Eu lembro de um estudo que, na verdade, era só uma conversa, que a gente começava a falar do Eike Batista, e aí, rapaz, o cara caiu, e é isso e tal, um bate-papo normal entre empresários, e falando de bolsa, e falando daquilo, e no final já batia ali na igreja, né, que a soberba precede a queda, né. Então aí o pessoal, caramba, mas está na Bíblia. Tem muita coisa que acontece agora que está na Bíblia e tal. Isso já envolveu o pessoal, e sempre com pílulas ali, que tudo que envolve também o meio empresarial está ali na Bíblia, e tudo que os livros aí vendem hoje como autoajuda, como aquilo, também já está lá em Provérbios há muito tempo. Então, assim, Rodrigo, eu sempre fui muito envolvido com estratégia para poder fazer, para ganhar mais gente, estruturar isso para poder avançar com o reino. E a InChurch é mais uma dessas peças, dessas ferramentas, né, para poder a gente avançar. É um pouquinho de mim, né, e hoje atuo lá, eu sou cofundador então da InChurch, e atuo no marketing, tá? E estou desenvolvendo tem muitas novidades aí, muita coisa bacana, trabalhando aí em conjunto com o pessoal da comunicação, e alavancando aí, enfim, essa comunidade para a gente avançar aí com o reino. É um pouquinho sobre mim. Cara, você vive a estratégia da igreja há muito tempo. E aí, só por esses exemplos que você contou, são 22 anos de estratégia de igreja. Por que a igreja não evolui, cara, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de intenção mesmo da missão? Às vezes eu olho o ambiente da igreja como um todo, e até aqui nos Estados Unidos em algumas coisas. Por que a gente tem tanta dificuldade em ser intencional? Não é nem ser estratégico, talvez a palavra, é ser intencional na missão, usar as ferramentas, as principais ferramentas, usar a tecnologia, usar um pouco da cultura para poder fazer a missão, para poder falar do evangelho, para poder tomar proveito, inclusive, em alguns ambientes. Como que você vê isso, cara? Rapaz, é uma boa pergunta. Eu vejo muito a igreja
dentro desse quadrado, né, que a gente monta um clubinho e é para tudo, né? Você vê que quando começa a parte musical, aí é um estilo, né? Estilo David Keelan, pronto, David Keelan, duração extravagante, daqui a pouco é outro estilo, e a gente sempre se encaixa, né? E é engraçado, né, também essa questão das modas, né? Então, vamos pintar ali a parede de preto, né? Daqui a pouco tá um monte de igreja com a parede preta e ninguém sabe por quê, mas fizeram, então a gente faz também. Então você vê que a gente é muito guiado assim, com a parte, não da ciência que eu quero falar, mas a gente sempre está com alguma modinha, sempre imitando alguma coisa que a gente não sabe nem o porquê, né? Respondendo a tua pergunta, eu vejo que falta um pouco isso da gente voltar com a essência da comunicação de Jesus, né? Na palavra diz também, né, para a gente não esquecer a simplicidade que é em Cristo, a simplicidade que é em tudo, e a gente, às vezes, na tentativa de acertar, ou enfim, tenta confundir muita coisa, mas eu creio que a gente precisa olhar muito para Jesus, e Jesus foi um cara estratégico, o maior comunicador do mundo, a gente está aqui falando dele agora, porque ele fez muito bem o papel dele, foi um cara estratégico, ele olhou o cenário, ele usou tecnologia de ponta da época e fez tudo assim, de uma forma extraordinária, mas ele conseguiu olhar cenários. E aí, quando eu faço esse paralelo da questão da igreja preta, é porque tem gente pintando a igreja de preta sem precisar ser a igreja preta, sem olhar cenários, sem olhar o cenário que está em torno dele, né? O que ele tem de forte. Né? Eu conheço uma igreja, por exemplo, que ela tem um potencial enorme, ela é muito forte na parte de família, né? Então, assim, tem uma parte de ensino da parte emocional muito grande, e eu fico sempre batendo nisso, olha a força que tem, e às vezes a igreja está tentando ser o que talvez uma outra é apenas por modismo, falando. O cara às vezes não tem um grupo de louvor forte, mas ele precisa ter um grupo de louvor forte, e é isso que ele coloca força, porque, sei lá, a Hillsong faz isso, porque a Lagoinha também faz. Não, e eu tenho, na verdade, aqui algo muito forte, que é um ministério de família. Então, se eu voltar para a família, eu vou conseguir falar com família, família tras família. Você vai ver que é um movimento que principalmente quando, no início, ele sempre começa dessa forma. Eu acho que é isso que a gente não consegue, a gente vai imitando uma outra e a gente não consegue fazer um pensamento do que nós somos, o que eu cito também sempre a Lagoinha, né? Lagoinha está aí indo para o mundo, mas você vê que leva a palavra, o nome de Lagoinha, que é o nome do bairro. Então, ou seja, ela pensou inicialmente naquele bairro, né? O que a gente consegue resolver desse bairro aqui, desse bairro a gente vai ganhando, e daqui a pouco a gente está no mundo, mas por quê? Porque a gente soube cuidar do início, né? Então eu vejo um pouco isso, Rodrigo, que falta a gente pensar como Jesus, olhar o cenário, olhar as estratégias, usar de ferramentas, usar de tecnologia, né? Eu sinto que Jesus usou tecnologias como, né, o pessoal deve estar se perguntando, mas tu falou que Jesus usou tecnologia de ponta, várias, né? Você está aqui, por exemplo, os milagres que ele fazia em Cafarnaum. Então, ou seja, Cafarnaum é uma cidade espelho, tudo que acontecia e para tudo quanto era lugar. Então, ou seja, na verdade aquilo ali era o quê? Era quase uma televisão da época, né? Então, se eu faço ali, tinha um motivo, né? Então, você vai ver na trajetória toda dele, tinha alguma coisa que faria multiplicar, né? O não, que ele falava sempre, né? Fazia um milagre e falava, não conte, só te peço uma coisa, não conte. Aí você vê na vírgula seguinte, estava ali a pessoa, sua fama se espalhava na Síria, enfim. São várias, eu não digo táticas, vamos falar assim, mas de alguma forma ele soube usar, ele nos conhece muito bem, soube usar isso para se comunicar. E eu acho que é isso que está faltando, essa análise do cenário e uma comunicação efetiva. Você está no ChurchCom Podcast. Por que isso eu ouvi aqui numa palestra que eu fui em Miami agora, o Steven Cordon, que é um dos caras que é líder de uma associação de comunicadores,
latino-americanos aqui nos Estados Unidos, ele falou que o crente geralmente é que nem aquele amigo atrasado na festa. Ele sempre chega depois nos movimentos e implementa alguma coisa achando que tá inovando ou que tá abafando ali. E quando ele falou isso, me fez total sentido, principalmente quando a gente vê as paredes pretas, aí vai copiando as modas, aí depois vem, vamos tocar pagode na igreja, agora vamos tocar capoeira na igreja. Parece que é uma coisa sempre reativa e não uma ação intencional, de sim aproveitar a cultura, de sim aproveitar a tecnologia. E é o que me encuca, e aí eu devolvo a pergunta para você, por que a gente tem tanta resistência em tomar proveito do que está disponível de material para a gente, cristão, e principalmente os líderes e pastores? Por que a gente tem medo de botar na nossa estratégia o que está disponível como ferramenta? Então, Rodrigo, eu vejo muito, assim, tem a parte que Deus capacita, né? Mas eu vejo que a gente precisa também deixar Deus nos capacitar, né? Quando você fala sobre o exemplo que você deu, né, da pessoa que chega atrasado, a gente parece muito isso, né? A gente tenta ver o que o mundo está fazendo e não sei se existe essa palavra, mas vou inventar agora, gospelizar, né? Deixar ela gospel, né? Vamos pegar aquilo ali, vamos fazer, né, tá acontecendo um show de rock, vou colocar isso lá dentro e fazer uma roupagem gospel disso, né? E parece que fica meio esquizofrênico quando a gente faz, né? Porque aí tem o lado careta que fala que isso não é da Bíblia, e tem o cara que tá lá fora da igreja e tá falando, pô, esses crentes estão tentando parecer com a gente, e parece que as coisas não casam nunca, né? Mas ela vai se casar quando casar com o cenário, né? Então você for para um rapper, não sei nem se eu tô falando uma palavra antiga aqui, mas o cara de funk, e ele tá na comunidade dele ali, e ele usou aquela tecnologia que é o funk, né? Vamos falar assim, na palavra, no sentido da tecnologia como uma estratégia para chegar a algo, né? Ele usou aquilo ali para a comunidade dele, e falou do coração que ele está sentindo, pronto, tá ali, achou o cenário ideal com a ferramenta ideal para a comunidade dele. Aí possivelmente dali vai sair, vai começar na comunidade dele e ele vai estourar para tudo quanto é lugar. E inclusive não vai ser para todo lugar, porque outro lugar que tentar fazer o que ele está fazendo ali também não vai dar certo, porque não é para todo lugar, né? Então eu vejo isso, essa falta da análise do cenário para você fazer algo que eu não vejo esse mínimo de, gente, vamos fazer um brainstorm aqui, caramba, o que as pessoas na nossa região, o que as pessoas, ou até uma análise, não digo não só da região, mas uma análise, que hoje a região não existe mais, na região ela está nos meios digitais, e o meio digital é um lugar muito grande, cheio de pessoas necessitadas e pessoas com um monte de problema, e a gente está, o que a gente está comunicando, né? Estava conversando esses dias com um cliente, que é o pessoal da comunidade cristã de Curitiba, e eles fizeram o CCC Live, né? Usam a nossa plataforma para poder fazer eles separaram bem, né? Eles fizeram realmente uma igreja online, né? Usaram a nossa plataforma para isso, então usam de uma forma diferente. E já tem dado um resultado tremendo, assim, a gente deve soltar um case com eles aí, mas assim, é fantástico a visão também que o Júnior lá, eu estava batendo um papo com ele, e ele falando, o que ele sente, né, e o que eu sinto também é justamente isso, para quem a igreja está comunicando. Você vai entrar no Instagram, você vai entrar nos canais da igreja, e você vê uma comunicação para dentro, né? Até nem acho errado, né? Você entra na Igreja Batista da Lagoinha, ou na Igreja Batista do Morumbi, ou enfim, em qualquer canal de igreja, você quer saber muito da programação, etc. Mas cadê os canais ligados à igreja que falam para fora, falam para quem está com depressão, né? Eu lembro de uma palestra que eu dei também, falando sobre um parceiro nosso, que também você conhece lá, o pessoal do ESGs, né? E essa estratégia de você usar as palavras-chave do Google para poder você, né, a pessoa procurar
por exemplo, quero cometer suicídio. É impressionante, quando eu estava dando essa palestra, a primeira palestra que eu montei em relação a esse tipo de estratégia, eu fui lá pesquisar. Quero cometer suicídio, é incrível. Tinha lá no Yahoo Resposta uma pessoa lá insana ensinando como é que cometia o suicídio mais rápido, né? Printei isso, tem no slide de uma das palestras que eu já dei. Então, assim, e cadê a igreja? Agora, inclusive, se você não pensar fora da caixa, você vai colocar talvez um conteúdo, né, na igreja sobre depressão, sobre qualquer coisa, sobre suicídio, mas você vai apontar para o quê? Igreja, o nome da sua igreja? Ou você vai fazer um canal ali que, sei lá, depressão nunca, ou não, sei lá, inventar um nome para poder pescar aquela pessoa, né? Então, assim, eu acho que falta esse tipo de estratégia, né? É isso que a gente precisa, né? E o que tem mais é isso, pessoas com problemas, pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, e a gente, sei lá, brincando de fazer alguma coisa que alguém nos Estados Unidos fez e, enfim, e tá todo mundo pulando, né? Então, mas aí agora vou começar a cair nos problemas de ambiente digital e cair nas soluções que vocês, inclusive, oferecem, mas boa parte do vício que as igrejas têm hoje, de achar a rede social como canal para falar para dentro, né? Porque isso é um vício por falta de alternativa ou por falta de criatividade de criar outros meios. Acaba levando a igreja a fazer isso como única solução. Ela só consegue falar com seus membros a partir das redes sociais que estão postas e que aparentemente os membros estão lá. Óbvio, isso dispersa muita comunicação, porque você acaba pegando muito mais gente do que só os membros, mas acaba dando resultado para a igreja como sendo um meio simples, barato e com um senso de oportunidade grande. E aí as redes sociais acabam ficando poluídas, focadas no membro e não necessariamente em quem está fora. E, óbvio, isso acaba com o senso de missão da igreja. A igreja ainda tende a pensar que a missão dela é só offline, né? A missão dela não está nas redes sociais, não está em ambientes digitais, não está como o Yes His e a Christian Vision fazem. Acaba sendo sempre um programa meio assistencialista, social, a missão transcultural, acaba sendo só esse o trabalho da igreja. Eu acho que é esse que é o ponto de precisamos voltar e repensar esse contexto. As redes sociais também são um campo de missão e provavelmente você esteja falando com muito mais gente de fora da igreja do que os de dentro. O outro é como falar com os de dentro, e aí a gente vai chegar na solução que vocês têm. E o outro é, revisitar essa coisa de que a missão é só offline, né? Acho que tem esse ponto de inflexão aí que as igrejas precisam chegar, e as que não chegaram vão chegar em algum momento. E, cara, me fala um negócio, outra coisa que eu acho legal, assim, e aí dentro desse gancho mesmo que eu dei, as igrejas não estão pensando a vida do membro, né? Não estão pensando além do domingo. Se você for ver, o membro tem 1 hora de contato com a igreja na semana, geralmente, que é o domingo. A gente sabe que 80% da igreja vive o domingo só, não participa das outras conexões que a igreja oferece. E como trabalhar a jornada do cara? Como trabalhar as outras 167 horas da semana com o cara? O que a igreja deveria pensar nessa continuação do relacionamento, na continuação da conversa? Como explorar o ambiente digital? Como explorar os pontos de contato que você pode criar como oportunidade na semana dos caras? Bom, primeiro ponto que eu vejo que é bem simples de analisar é o contexto de que o offline e o online, na verdade, a gente está falando de comportamento e meio que eles não se dividem muito, né? A gente tem o planejamento do online e o planejamento do offline, né? E, na verdade, o que eu estava conversando com o pastor esses dias, fui lá no escritório, e eu falei, pastor, vamos falar de evangelismo? E você vai falar o quê? Para a igreja, se você não tem uma ferramenta hoje que consegue propagar, consegue conversar com as pessoas que estão online, que estão ali, que estão com o smartphone na mão, e estão o tempo todo olhando para ele, você vai conversar com quem? Eu topo, vamos lá? Vamos, para onde? Vamos para a praça agora? Vamos lá na praça? Vamos dar uma olhada lá? Vamos evangelizar? Vamos. A gente vai com passo de fé e vamos na praça.
Se você chegar, Rodrigo, pensa bem, acho que todo mundo vai pensar comigo. Chega numa praça hoje e vai evangelizar nessa praça hoje. O que você vai encontrar ali? Se ela tiver, assim, primeiro que as praças hoje estão vazias, mas vamos fingir que tem uma praça lotada aí. Você vai encontrar as pessoas como? Como é que você imagina essas pessoas hoje na praça? Tá olhando aonde? Tá olhando pro celular, não tá não? Provavelmente, né? Pessoas hoje, se você acho que é notório, assim, tem realmente a vida corrida e tudo, mas quem tá ali na praça ou tá esperando, vamos transformar isso aqui no BRT aqui do Rio de Janeiro, estação de ônibus, né? Você vai olhar o pessoal esperando ali, tá todo mundo olhando pro celular. Então, ou seja, aonde em qualquer de lugar, fato... né? No restaurante, em qualquer lugar, o celular tá na mão o tempo inteiro. Então, é isso, aí eu pergunto, aí você vai dividir o offline do online, eu vou perguntar, aonde as pessoas estão? Elas estão na praça? Ou elas estão na praça, mas elas estão dentro ali do smartphone? É horrível pensar nisso? Talvez seja, as pessoas estão ficando corcundas, né? De tanto olhar para o celular. Na verdade, estamos virando ciborgues, né? Que essa é a tendência, né? O celular virou extensão do corpo, já é a mesma coisa. Mas o fato é que, se você for na praça, a pessoa não está na praça, ela está dentro do smartphone. Se você for na estação do BRT, a pessoa está lá esperando, mas ela está dentro do smartphone. Então, ou seja, onde ela estiver, ela vai estar dentro do smartphone. Então, é um lugar e é o lugar que as pessoas estão. Então, assim, hoje você precisa realmente pensar nesse canal, que é o canal onde as pessoas estão. Agora, sobre essa questão do uso das ferramentas, e aí eu acho que foi um pouco do que você falou também, tentando responder aqui, eu vejo, acho que continuo na mesma narrativa inicial, né? Que é esse pensamento de que, de fato, não que esteja errado você, na minha opinião, né, você usar, pelo contrário, a gente atende hoje milhares de igrejas que usam a ferramenta, sim, como aplicativo da igreja, né, usam todas as ferramentas que a gente tem e que a gente desenvolve para o uso da igreja. A gente acredita, inclusive, que uma igreja que se comunica bem, consegue engajar a igreja, você consegue, através de aplicativos e do site, enfim, engajar e alimentar. Eu acredito que a ovelha gorda ela tende a multiplicar, né, a passar, né, a informação. Então, assim, dentro de um contexto que você usa a tecnologia para... quando eu falo tecnologia, já estou falando agora da nossa, né, em relação a aplicativos, a sites. Você está usando ali para poder alimentar e ter um engajamento e uma conversa com o teu fiel, você está cuidando da parte do quê? O canal que são as pessoas bem informadas, as pessoas estão ali... fizeram lá o estudo bíblico, ela está engajada com a igreja, ela tende a multiplicar, ela vai falar um jantar de amigos, ela vai falar no aniversário da família, ela está cheia, ela está muito feliz, né? Ela quer repassar aquilo, ela quer passar até, olha, entra aqui no aplicativo e você vai receber muita coisa, estou muito feliz por isso, e você precisa estar também, então baixa esse aplicativo, etc. Agora, na questão também de falar para fora, aí é uma análise de canal, né? Então, ou seja, esse uso hoje da igreja falando para dentro não tá errado, tá super certo, mas como você pensa para fora também. E é um pouco do desafio também, Rodrigo, a gente respondendo um pouquinho, você falou do jabá, mas fazendo um pouquinho do jabá aqui, o meu jabá aqui não vai ser jabá, a Intiante, na verdade, a gente tenta sempre isso, a gente ouve, como eu falei, ela é uma extensão da estratégia que eu vivo desde de 17 anos de idade, né? Como a gente expandir. Então, ou seja, como a gente pensa nisso. Então, por exemplo, a gente tem uma ferramenta que ela multiplica, você conhece bem, né? Que ela multiplica a transmissão ao vivo usando os perfis das pessoas, né? Então, se o pastor começa ou qualquer mensagem, você consegue começar ao vivo no aplicativo da igreja, no site da igreja, nos canais da igreja, mas, por exemplo, se você é um membro da igreja e deu autorização, você vai estar ao vivo, né? Então, por exemplo, se eu tenho autorização sua, vai aparecer lá
Rodrigo Mota está ao vivo e começa uma retransmissão ali da igreja, né? Então, ou seja, você consegue fazer algo muito estratégico, né? Você consegue, por exemplo, dar uma palavra evangelística e retransmitir no perfil do Facebook de pessoas da igreja. O que está acontecendo com isso? Você está criando uma grande televisão, né? Vamos falar assim, uma audiência maior do que a televisão, e você está sendo estratégico por quê? Porque você está atingindo as pessoas que são amigos de pessoas da igreja, né? Então não tem aquela questão também hoje, né? Muita igreja sonha hoje com televisão e etc. Tudo isso é maravilhoso, a igreja cresceu durante muito tempo com isso. Mas hoje, se você começa a falar na televisão aqui, você fala com gente lá, né, do Acre, lá na Amazônia, né, lá no Nordeste, né? E aí essa pessoa vai se conectar, tomara que a palavra atinja lá e ela consiga se conectar com a igreja lá, mas ela não tem um vínculo, né? A partir do momento que você consegue fazer com que a pessoa escute uma palavra do perfil de uma pessoa que ela tem conexão, olha que estratégico que é. Poxa, a pessoa vai falar com um amigo dela lá, Rodrigo, eu vi um pastor, parece, que você estava filmando lá, me emocionei com aquilo, senti no coração, quem é? Pronto, é uma conexão que você vai para a igreja. Então, assim, a gente também pensa nessa questão da igreja para fora, e a gente tenta, sim, com palestras, com falar sobre isso, né? Como a gente expandir, a gente pensar na nossa comunicação, fortalecer o que está dentro e levar a comunicação de uma forma estratégica para fora, né? E tem diversos cases, como eu te falei, da CCC Live, que tem uma igreja que usa a nossa plataforma totalmente para online, e estão se comunicando, estão falando sobre, como eu te falei lá, estão falando sobre depressão, estão falando a linguagem do que o pessoal está necessitando, né? Não está com a roupagem de igreja, né? Mas também tem lá o aplicativo da igreja em si, que é para conexão da igreja. Eu acho isso uma forma, digo estratégica, estratégica, mas, ou seja, uma forma certa. A igreja precisa falar, né, o que Jesus fez. Ele andava não no meio eclesiástico, né? Ele andava com quem precisava, ele veio para quem estava doente, né? E é isso que está faltando. A gente está falando com os sãos o tempo todo e os doentes lá, doentes, e a gente não fala com ninguém, né? Bom, é um pouquinho do meu pensamento nisso. Eu não sei se você, acho que você quer saber sobre ferramentas em si. Não, mas é isso. E cara, por que toda igreja ou uma igreja precisa ter um app? Me dá os benefícios e convença os nossos pastores que estão ouvindo aí, cara. Por que esses caras precisam ter um app? Muito pela resposta que eu dei anteriormente. Onde é que as pessoas estão, né? Estão ali. Tanto que eu brinco, ou explico a Church falando que nós somos um painel de controle que controla os dispositivos, né? Hoje a gente é um painel de controle que controla aplicativo, site, tem totens de autoatendimento, enfim, a gente conecta diversos dispositivos, soluções na parte de meio de pagamento, a gente conecta tudo para um painel de controle. Mas se amanhã a comunicação ou o dispositivo mudar, né? A gente vai mudar, o painel de controle continua ali, ele vai controlar talvez outros dispositivos, né? Eu acho que um aplicativo hoje, você vai tá ali, você tem um canal ou seja, é a audiência de hoje, né? Bom, se for falar em benefícios em relação a isso, aí você tem uma série de benefícios, né? Você consegue criar um canal que é teu, né? Tem muita essa discussão, mas tudo isso o Facebook faz, o Instagram faz, né? O WhatsApp, eu tenho que ter um grupo no WhatsApp. Bom, a gente tem diversos cases problemáticos também, né? Então, assim, eu sempre falo que as meios sociais, as redes sociais, né? É um lugar de pescaria, você precisa trazer para um ambiente que é seu. Então, o aplicativo da igreja é um ambiente que é seu. Ali você consegue conversar, ali você manda uma mensagem de push, a pessoa recebe, ela faz o pedido de oração, e aí você tem lá, enfim, tudo conectado. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a questão de recursos, né? Mas esse benefício de você ter algo que é teu, e é nisso que a gente trabalha diariamente, como a gente consegue, então, ter um canal que é próprio e a gente consegue se relacionar com essa pessoa, a gente consegue ver aí eu voltei um pouco, lembrei da pergunta da questão da jornada, conversar, a pessoa chegou, a pessoa se conecta,
aonde, né? Então, assim, a gente está indo para um nível também de cruzamentos dentro da InChurch, justamente disso, de entender o momento da pessoa, antes mesmo até que ela faz o cadastro ali, a gente já identifica quem ela é, em termos de comportamento, né? O que a gente puxa comportamentos dela em redes sociais, enfim, é para esse caminho que a gente está indo, para poder identificar, olha, essa pessoa ela precisa estar conectada com o fulano de tal que tem uma célula, ou com o ministério tal, e a gente começa aí a andar com ela. Olha, essa pessoa aqui ela gosta de futebol, então, caramba, vamos conectar ela ali com aquele rapaz também que gosta de futebol, e eles vão falar a mesma língua, e depois eles vão dar um testemunho, eles vão crescer um com o outro, e depois ela vai fazer uma escola de batismo, e ela vai se batizar, e depois o que ela precisa, e tudo isso você consegue fazer via aplicativos, cursos online, pílulas diárias que você pode soltar. Então você tem um canal que você conversa com a pessoa, você engaja as pessoas, né, de uma forma muito simples, né? Uns dados que a gente tem hoje que, assim, em termos de comunicação, você cuida também da comunicação, Rodrigo, e sabe, né, o quanto que é difícil você falar em massa hoje. Você mandou um e-mail, vai para 20%, 30%. Estava comemorando esses dias uma campanha lá que chegou a 37% de taxa de abertura, né? Mas é difícil você falar com todo mundo. Você quer falar com a tua igreja, tem 1.000 pessoas na igreja ali, e você vai comemorar se você falar com 370. Pô, se você quer chamar a igreja toda para uma campanha de oração, você não consegue. Quando você tem um aplicativo que você consegue usar, por exemplo, a mensagem de push, você fala com todo mundo, né? Então, assim, aumentou muito, e a gente tem comemorado isso, o engajamento através da mensagem de push, através da ferramenta que a gente também, que é o Involve-se, né? Que é se comunicar através de grupos. Então é isso, se for defender o uso do aplicativo, não é ter um aplicativo, né? Eu sempre brinco, eu lembro do boom dos aplicativos, estava fazendo aplicativo para tudo. Eu lembro que tinha um que era um aplicativo de clube de assinatura para você receber todo mês uma cueca e um barbeador. Eu falei, cara, a pessoa vai baixar um aplicativo para poder fazer uma assinatura para receber todo mês uma cueca e um barbeador. Eu não acredito nesse aplicativo, mas quando o aplicativo é um utilitário, ele está na mão da pessoa, ele está instalado ali porque ele é uma ferramenta para o usuário, aí sim eu acredito nesse aplicativo, né? A gente pode citar aqui, por exemplo, o Uber, né? Quem vai ficar hoje no meio da rua ali fazendo sinal para esperar o táxi? Ninguém. Está todo mundo instalado ali, porque você aperta ali e pronto, chegou na hora ali que você viu, chegou o carro, você entrou e foi embora, né? Então é um pouco com essa mentalidade que o nosso time hoje pensa no produto. Um produto que eu falo, aplicativo, no site, nas conexões entre eles. A gente tenta ser um facilitador e uma ferramenta do dia a dia da igreja e da igreja para fora, né? E aonde está o futuro dessa igreja conectada? O que você vê daqui para frente? Chegamos aos apps, chegamos às superconexões, às plataformas, multiplataformas, mas para onde a gente vai caminhar ainda? O que está por vir? Eu lembro que a gente terminou o nosso hangout falando sobre isso, é uma discussão filosófica muito... E ó, que eu nem cheguei na pergunta se existe igreja online ainda, estou falando só do que vem por aí ainda, chegarei nela, hein? Eu falo que é filosófico porque eu vou sentar com pensadores do futuro, vamos falar assim, né? E vão falar da igreja totalmente online, tem gente falando até de batismo online. Eu falei, caramba. E aí eu sei que você é um defensor claro, eu vou no meio termo, né? Eu vou no meio termo, Rodrigo, porque quando eu falo no meio termo, que eu falo, sempre vai faltar o abraço, é claro, né? A pessoa ali totalmente online, ela não vai cumprir com o que está na Bíblia e vai faltar em algum momento o abraço, né? Mas o fato essa geração que está vindo aí e que já está, na verdade, ela nasceu com... A gente aprendeu a mexer no celular. Ela nasceu com o celular, como você falou, como uma extensão do braço. Tem uma filhinha aqui de 3 anos, é um negócio impressionante. Assim, mexe sem saber ler, né? E todo mundo que é pai aí sabe como é que é isso. Então é a geração deles, que não vão aceitar, não sabe o que é. Né? Eu fico vendo o comportamento na televisão, né? Vejo a avó da minha esposa, às vezes, vendo, não vai começar a novela, esse negócio aí não termina nunca.
Olha, coisa chata, o futebol. Eu fico olhando e falo, gente, por que ela está esperando terminar o futebol? Se você entrar no YouTube, você tem o Netflix, a pessoa pode escolher o que ela pode assistir, o que ela quer assistir. Aí a pessoa está esperando um jogo inteiro de 90 minutos acabar para poder ela ver a programação que ela quer ver. Ela pode ver reprise daquilo, ela pode ver o que ela quiser, entrevista com o que ela quiser, e ela está ali esperando. E a geração que vem, não, ela não existe esse negócio de esperar um futebol. Eu quero ver uma série, né? Então, assim, quando eu vejo essa geração vindo, eu vejo uma geração que ela busca por isso. Se falta o abraço quem tem que falar que falta um abraço é justamente o conteúdo que está ali dentro daquilo que ela usa como ferramenta. E talvez ela nunca descubra que ela precisa de um abraço, né? E aí a gente está falando muito... a gente às vezes demoniza isso, né? Caramba, não, os smartphones e essa tecnologia toda estão deixando todo mundo louco. Talvez esteja, mas talvez a solução esteja nele também. Fala, você tá olhando para um smartphone, mas a vida não é só isso. Desliga agora e abraça uma pessoa, conversa com uma pessoa, etc. Mas talvez se ela nunca tivesse informação no lugar que ela está olhando, ela sempre vai ficar olhando para aquele lugar e vendo informação suja, informação lá, aí é um debate grande, né? Então, mas aí nesse ponto que você colocou, e é legal que eu nunca tinha parado para pensar, mas talvez tenha dois pontos aí. Da igreja ser on demand, né? E isso tem o perigo do domingo não precisar mais ser o domingo, ele pode ser buscado a qualquer momento, e não necessariamente o domingo físico continue acontecendo, né? Esse é um ponto dessa igreja on demand. O domingo acaba sendo esvaziado de algum jeito. E por outro lado, você tem a igreja com a necessidade absurda de produzir conteúdo para que essas pessoas consumam onde elas estiverem, na plataforma que elas estiverem, da forma que elas estiverem, com o mood que elas estiverem. Isso é um desafio para a igreja pensar o futuro, né? Bom, Rodrigo, o que eu vejo é o seguinte, hoje, se você pensar em termos de tecnologia como um facilitador, que a tecnologia é um meio que você usa para facilitar algo que você queira fazer, né? Um alicate é uma tecnologia para exercer uma pressão ali maior do que a tua mão faria, né? Então, ela é uma tecnologia. Se a gente pegar a igreja primitivo, a igreja da essência, você não vai ver 4 paredes, você não vai ver ar-condicionado, você não vai ver um lugar com tela, você não vai ver um lugar com som, você vai ver pessoas. Então, ou seja, na verdade a gente criou uma tecnologia que eu acho muito legal, que são 4 paredes e ar-condicionado, e você conseguir ficar num lugar concentrado e assistindo a mensagem de um pastor, muito bem, e as igrejas crescem com isso, com essa tecnologia, conversando com um pastor de uma igreja muito grande, também cliente nosso, há 18 mil membros, ele falou isso, que a estrutura em si ela ajuda muito, né? E não querendo falar às vezes a pessoa entende mal, né? Quer dizer que a estrutura que ganha a pessoa, claro que não, é o poder do Espírito Santo, é a palavra, mas ajuda, fato, facilita, ajuda, né? A tecnologia, a pessoa se sentir bem, não tá suando ali, isso vai ajudar a sentir bem no lugar, você deixou a criança no lugar que você confiou, né? Enfim, tudo isso é tecnologia também. Então, ou seja, se você tá sonhando em ter uma igreja com, né, por exemplo, visitando lá esses dias o nosso cliente também, que é a igreja da cidade, com um porte enorme, igreja linda, tudo funciona, é maravilhoso, tá ali. Mas justamente isso é uma tecnologia também. E como que você usa os meios hoje para poder fazer a mesma coisa. Então, quando você fala em produção de conteúdo, você também não prega todo domingo, você não tem que usar, você está usando ali o microfone, hoje você vai usar talvez a câmera ali para poder falar com essa pessoa. Agora, o que eu concordo, Rodrigo, é que em algum momento essa pessoa vai falar, cara, isso aqui é muito bom para mim, olha que palavra maravilhosa, que palavra maravilhosa, que palavra maravilhosa, olha que a Bíblia eu preciso dar um abraço em alguém, eu preciso me encontrar com esse povo que está ao mesmo tempo falando se conectado nesse mesmo lugar, eu preciso, e pronto, vai chegar lá chorando e vai ser maravilhoso. Eu não acredito que nunca que vai
acabar isso, é bíblico e nunca vai acabar. Então, assim, pensando em igreja do futuro, acho que a gente só vai ter um debate grande, interminável. A gente vamos vivendo cada dia o seu mal, vamos falar, como diz a Bíblia, e vamos ver o que essa geração vai pedir, porque tudo muda o tempo todo, né? Inclusive, a gente vai fazer ano que vem a nossa conferência, e a gente vai tratar um pouquinho sobre isso, né? Fazer um fórum, um debate sobre o futuro da igreja. O mundo está dando bug, o que a gente precisa fazer? É culpa da tecnologia, como já ouvi falar de alguns pastores, ou a tecnologia é a solução para esse próprio mal, né? Eu acho que a palavra tem que chegar, e ela tem que chegar por onde as pessoas estão ouvindo. Onde que elas estão ouvindo? Elas estão na praça, como eu falei antes? Ou estão olhando para baixo? Vamos falar com ela para poder ela parar de olhar para baixo, talvez. É isso. Assim, já filosofando, não sabia que o nosso papo ia chegar na filosofia. Sempre. Sempre. Cara, fala um pouco mais da conferência, o que vem por aí, porque a gente já está quase estourando o tempo. Me conta aí o que vem de novidade, o que você já pode contar da conferência, o que as pessoas já precisam ficar ligadas daqui para frente. Bacana. Bom, antes da conferência eu vou falar, a gente está reativando, o nosso papo iniciou lá na rede compartilhada, eu consegui agora ir para esse lado de tempo, né, para me dedicar também à rede compartilhar. A rede compartilhar, a gente, o Rodrigo faz parte também, a gente tem lá a Elisa Mans, que já conversou com você também, tem uma galera de comunicação grande lá, e eu estou conectando, a gente está justamente por tudo isso que a gente conversou aqui, conectando na rede compartilhar. Você pode entrar lá, redecompartilhar.com.br, e se conectar, você que é de comunicação, você que quer ser de comunicação. Vou dar um passo antes aqui, só para você entender o porquê da conferência e o porquê de tudo isso que a gente está fazendo, né? Estava na Global Kingdom dos jovens lá, esqueci o nome o Jim, né? Da Global Kingdom, e eu estava conversando com o pessoal, e tem um até cliente nosso agora, tem uma igreja com 15 mil membros, e tinha 2 caras na comunicação, Rodrigo. 15 mil membros e 2 caras na comunicação. Eu falei, cara, alguma coisa está errada. Ou seja, um porte desse, com tanta gente, hoje qualquer pessoa, qualquer adolescente quer ser youtuber ou já é um youtuber, e você tem 15 mil pessoas e tem 2 caras que devem estar se matando na comunicação. Ou seja, a grande verdade é que a gente hoje não consegue criar uma atmosfera que fala, caramba, o Ministério de Comunicação é um ministério, inclusive é o Ministério de Jesus, que foi o maior comunicador do mundo, de todos os tempos, né, vamos falar assim. E é nisso que eu estou tentando colaborar, a gente conseguir fazer com que a comunidade veja a comunicação como um ministério e não como um menino que fica lá atrás da igreja trocando slide, mas não, é um ministério sim. Você que gosta de comunicação, você que de alguma forma está lá tentando criar o teu canal, etc., saiba que tem um ministério na igreja e que deveria e será forte, que é o Ministério de Comunicação, e que a gente precisa de você trabalhando no Ministério de Comunicação para que a gente consiga, de todo esse papo aqui que a gente levou, consiga de fato colocar em prática. Então a gente precisa de você. Então um pouco isso que a gente tenta fazer na rede compartilhar. Então são comunicadores, atraindo comunicadores, ou pessoas que estão ali que não se acham comunicador, porque a gente vê muito isso, né? Um cara que ele não sabe, não tem ritmo para bater palma, mas ele quer tocar bateria porque ele acha que aquilo é ministério. E o cara tinha um chamado e um dom incrível para poder se comunicar, a ter criatividade, etc. Então, nesse sentido que a gente quer chegar, e nesse sentido que vem a conferência em Church em março, então, de 2020, e tem muita... infelizmente, não vou poder abrir muita coisa, mas é uma comunicação que é uma conferência que pretende aí, ser uma das maiores conferências aí na parte de comunicação. Estava faltando, né? Tem muita gente que está nos ouvindo aí, vai falar, caramba, muita gente que eu já falei falou, era isso que estava faltando, a gente precisa se unir, etc. Então vai ser uma conferência que a gente vai juntar o pessoal de comunicação, vai ter gente de fora vindo aí, dos Estados Unidos para poder dar palestra para a gente. Já está confirmado aí o pessoal da
da Dunamis, está o pessoal da igreja da cidade também está confirmado com workshops. E, cara, a gente fica ligado no canal aí, ChurchCon, fica ligado também nas nossas redes sociais da InChurch, busca lá pelo Instagram. Fica ligado que vem novidade aí, que é a nossa conferência, e vai ser muito bacana para você que é de comunicação, para você que quer fazer com que a igreja quebre as paredes. Tanto que o tema é esse, né? InChurch Conference, quebrando as paredes da igreja. A gente quer fazer justamente isso. Tudo que está em torno, que é a comunicação, os ministérios, a gente quer justamente quebrar as paredes da igreja e levar a igreja a falar com mais gente, a atrair mais gente, a se comunicar com mais gente, e a gente conseguir aí expandir o reino de Deus. Então fala só o URL do Rede Compartilhar aí pra gente. redecompartilhar.com.br. E os canais da InChurch? Canal da InChurch, então você tem o inchurch.com.br, tem o Instagram, o InChurch App, toda a parte de redes sociais, Facebook, tudo é InChurch App, né? E para te seguir, aonde te segue? Sidney de Menezes, SYDNEYDE Menezes, né? Você vai ver que tem 2 Sidney de Menezes no Instagram, que eu não consigo de jeito nenhum deletar um que eu tinha. Você procura o mais bonito, você vai achar que é o Sidney. Quem quiser lá, enfim, eu convido lá. Estou aberto para a gente bater papo, o pessoal de comunicação, o pessoal das igrejas. Tô para servir aí a InChurch também. Legal. Cara, queria te agradecer por ter participado desse programa dessa temporada. A gente já está quase encerrando essa temporada aqui de podcasts. Esse já é o 6º podcast da 2ª temporada, o 14º, se eu não me engano, total, e é sempre gostoso falar com você, discutir, filosofar, concordar e discordar, é sempre legal, porque a gente engrandece a discussão e sempre vira, na verdade, um tempo de pensar o reino juntos aí. Queria te agradecer muito pelo seu tempo, cara. Eu que agradeço, e já confirmando também, falei da Igreja da Cidade, falei do Dunamis aqui também, e não falei de você. Rodrigo Mota também. Convite ao vivo, quase ao vivo. Confirmado lá na InChurch Conference. E agradecer, Rodrigo, cara. Tamo junto. É um prazer estar aqui, colaborar com o canal e com o movimento, vamos falar assim. Espero que a gente junto aí consiga multiplicar aí a comunidade e, enfim, alcançar os nossos objetivos, né? Amém, cara. Comigo, espero que seja o primeiro de muitos. Tem muita coisa para falar ainda. E é isso. Muito obrigado. Com você é um por ano, cara. Agora só ano que vem, porque a conversa sempre é longa, a discussão sempre é tensa, é pesada. Passamos do tempo aí, não? Não, tudo bem. Legal. Valeu, cara. Brigadaço, velho. Brigadaço. Obrigado você, Rodrigão. Gente, paz do Senhor, fica na paz, que, enfim, venha muitos aí, segue a gente lá e a gente continua o papo, tá bom? Valeu, gente. Até o próximo ChurchCon Podcast. A gente vai falar sobre dança e a comunicação na igreja. Esse é o próximo programa, então já fique ligado. Daqui 2 semanas sai o próximo. Valeu! Tudo o que você precisa saber sobre comunicação cristã, você encontra no blog da ChurchCon. churchcon.com.br/blog